Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Nelsinho, amados irmãos e irmãs, o testemunho de João, é interessante nós olharmos bem este cenário e perceber que João não se declara quem ele é, nem Messias, nem o profeta, mas ele diz ser a voz daquele que clama no deserto, o porta-voz de Deus. A submissão dele a Deus era tão grande que nem ele se ousava dizer de si mesmo, senão da missão a qual Deus o confiou, de preparar o caminho do Messias. E já dentro da festa do Santo Natal, do tempo do Natal, já estamos começando a entrar na vida pública de Jesus. E o testemunho de João vem dar para nós esta segurança e esta certeza de quem nós temos que seguir. Ele batiza com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar no fogo, no Espírito de Deus. Quer dizer, aquele que vem depois de mim vai infundir em vós a graça de Deus, o Espírito de Deus, para que creia em Deus e viva em Deus e permaneça em Deus. É isso que João aponta. Ele dá testemunho de Jesus. E depois, se nós formos lendo os evangelhos, nós vamos ver outros testemunhos que serão dados da pessoa de Jesus, dos apóstolos, daqueles que o seguiam, do Pai. Várias vezes o Pai diz: este é meu filho muito amado, escute-o. Então, com alegria, irmãos, aquele que Deus enviou para resgatar, para restaurar o homem ferido pelo pecado, se faz presente no meio de nós. E como João Batista, o nosso fundador, cantou esse canto que nós cantamos na abertura dessa celebração, de preparar os caminhos. Isso define bem o carisma Canção Nova, no sentido de realmente levar as pessoas a fazer essa experiência com Deus, e fazendo a experiência com Ele, dar testemunho dEle, demonstrar a sua força e o seu poder, e assim ser um homem novo, uma mulher nova, segundo o coração de Deus. Não mais iludido pelo pecado, não mais iludido pelas ideias, mas agora com clareza.
É o que João, na primeira leitura, vem dizer para nós. Porque nos dias de hoje, há muita gente falando muita coisa. De dentro da igreja, de fora da igreja, de tudo quanto é lugar. Todo mundo acha que sabe a verdade. Todo mundo acha que é dono da verdade até. Mas nós precisamos estar atentos, ter ouvidos bem afinados, para distinguir no meio desse barulho todo, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, João na sua carta diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Toda expressão que venha dizer que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é Deus, que Jesus foi um homem assim assado, que Jesus foi isso, foi aquilo, e que não é o que ele é o mentiroso. Não dê crédito a ele. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. E aí João já coloca o Pai, porque quem crê no Filho, quem crê no Pai, aceita o Filho. Porque muitos dizem, eu creio em Deus, mas não aceito a Jesus Cristo. Então ele não é de Deus. Porque se ele aceita um, ele aceita outro. Não há como, criar cisão entre a unidade que existe entre o Pai e o Filho. O próprio Jesus fala isso. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem crê em mim, crê também no Pai. E continua. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Porque reconhece que Ele é Filho de Deus. Então ele vai dizer, permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. O que eles ouviram desde o princípio? O anúncio do Evangelho. A proclamação que os apóstolos fizeram da pessoa de Jesus, do que ele falou, do que ele fez, do que aconteceu com ele. Todos os acontecimentos salvíficos na pessoa de Jesus é o anúncio que foi feito naquela época para as pessoas. E depois elas iam, na vida de comunidade, se aprofundando, quer dizer, crescendo na graça e no conhecimento de Deus e vivendo a sua fé. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, se o evangelho que foi anunciado a você permanece dentro de você, permanecereis com o Filho e com o Pai. Para dizer que estamos em comunhão com Ele. E esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Escrevo isto, diz ele, a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Está sim de gente querendo desencaminhar os cristãos da sua fé. Tem muita gente. Muita dúvida, muito questionamento, muito achismo a respeito da fé. Mas poucos conhecem-na profundamente. Não digo saber a Bíblia de cor de trás para frente, de frente para trás, mas ter o conhecimento no sentido da experiência com Deus, da intimidade com Ele, porque desta intimidade é que brota o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e a mulher de fé. Se não há intimidade, se não há comunhão com Ele, nós estamos na periferia, sujeito a todo tipo de opinião e invenção que fazem. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo. Que unção é esta? É a unção do Espírito Santo. Esta unção que desde o princípio desta comunidade e desse trabalho de evangelização, desta obra de evangelização, as pessoas são levadas a fazer esta experiência de mergulhar no Espírito Santo de Deus, de ser batizadas, mergulhadas, embebidas nesse Espírito. E quem
se deixa ser embebido dele, já está em comunhão com Deus. Esta é a unção que nos faz permanecer unido dele. Porque João diz: eu não sou digno de desatar a sandália dele, porque ele vai batizar com fogo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. E o Espírito Santo é o fogo de Deus, né? É aquilo que Moisés viu na sarça ardente e Elias viu cair do céu o fogo. E tantas outras experiências que os profetas fizeram a esse respeito. Então é esse que João aponta. É esse que vai dar a unção da qual nós precisamos para permanecermos firmes na fé. Os discípulos estavam presos depois da ascensão do Senhor. Lá eles se escondiam para rezar, de medo dos judeus, de medo do povo, porque já haviam crucificado Jesus e eles também corriam o risco de passar pela mesma situação, mas ainda tinham medo. E só depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aquele medo acabou. Irmãos, desejai isso, desejai esta unção. Dúvida, medo, insegurança e tudo que mais tiver no nosso coração, né, peçamos o Espírito Santo. Imploremos: Senhor, cumpre sobre mim a tua promessa, enche-me do teu Espírito, para que eu permaneça nessa conexão convosco, e dessa conexão convosco não ser enganado, não ser ludibriado por nada nem por ninguém, mas permanecer nele. Quem permanece nele não erra. Embora nós continuamos sendo frágeis e pecadores, mas nós não nos desviamos da verdade. É esse povo que nós buscamos, é esse povo que Padre Jonas insistiu: precisamos preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. E esse povo bem disposto é o povo cheio do Espírito Santo, é o povo cheio da vida divina, da vida de Deus. Por isso que todos os exercícios, todos os empenhos que são necessários, o estudo, a oração, a adoração, meditação, tudo isso faz parte desse modo novo de viver. E eu peço que o Espírito Santo hoje venha em abundância sobre todos nós, grandes e pequenos, e nos encha desta certeza e desta fé firme que faz-nos permanecer nele até o fim, para que não, de forma alguma, nos percamos, mas permaneçamos nele. Por isso que essa experiência do Espírito Santo, ela se derramou, foi contemplada pelo mundo inteiro. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Quer dizer, os confins do universo receberam a boa nova da salvação e se aderiram a ela e fizeram a grande experiência do amor de Deus. São Basílio Magno foi monge, bispo, e como bispo era um homem muito inteligente, tanto que ele é chamado Grande, né? É do ano 320 até o 380 e poucos, viveram esses dois bispos, né? São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. São Basílio chegou até a construir uma cidade para os pobres, que tinha escola, que tinha toda a assistência que precisavam. E era um homem muito hábil, e são poucos esses que é capaz de lidar com a fé e com a política, sem misturar uma coisa com a outra, mas fazer ambas a cumprir a sua finalidade. Pois se o Evangelho tem a finalidade de fazer o homem novo, a política deve contribuir para isso também. E ele foi muito bom nesse sentido. E São Gregório também, no sentido de reformas, de não deixar que o poder temporal impunha as coisas sobre a igreja. Tem muita gente que fala besteira sobre a igreja, mas não estuda ela, não conhece ela nas suas raízes, nos seus fundamentos, a começar por Jesus Cristo.
Se não conhece Jesus, vai inventar 1001 história para justificar isso, justificar aquilo. Porque Deus sabe lidar com o homem pecador. E Ele faz história no meio de suas falhas. Ele prevalece no meio dos seus limites, de suas fraquezas. E quanto mais nós nos abrirmos a Ele, mais inteligentes seremos e teremos uma visão muito mais clara da fé do que nós possamos ter nos dias de hoje. Que o Espírito Santo venha em abundância sobre nós e nos confirme em nossa fé, para que nós permaneçamos nele até o fim. Amém.